Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de cálculo, tá? Seguindo com o assunto limites. E agora, pessoal, vamos estudar o limite fundamental trigonométrico, que é muito importante para nós calcularmos o limite de outras funções trigonométricas, tais como seno, cosseno e a tangente. Beleza? Vamos começar? Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos estudar nessa aula o limite fundamental trigonométrico, beleza? Olha essa proposição aqui, ó. O limite, quando x ele tende a zero, dessa função aqui, ó, seno de x sobre x, ele está dizendo que esse limite aqui, pessoal, o resultado dele é 1. Um cuidado aqui, né, pessoal? Esse x aqui, ó, é um x que é medido em radianos, tá? Um ângulo em radianos e não um ângulo em graus, beleza? Repare o seguinte, ó, se nós tentássemos calcular esse limite aqui, ó, substituindo o zero aqui no x que está no numerador e o x que está no denominador, nós teríamos o seguinte, ó, seno de zero, o resultado é zero. E o denominador nós teríamos também zero. E zero sobre zero, pessoal, isso aqui é uma indeterminação, ou seja, a gente não sabe quanto é que vale isso daqui, beleza? Então, pessoal, o que nós vamos fazer, ó, é ver que, na verdade, o limite dessa função aí, quando x tende a zero, esse limite ele vale 1, beleza? E olha só o que está escrito aqui embaixo, olha só. Para demonstrarmos isso, mostraremos que os limites à esquerda, olha só, os limites à esquerda e à direita, eles são iguais a 1. Logo, o limite bilateral também será igual a 1. Então, pessoal, para mostrarmos que esse limite aí dessa função, o resultado dele é 1, nós devemos considerar o x cada vez mais próximo do zero. Primeiramente, vamos fazer pelo lado direito e depois vamos fazer pelo lado esquerdo, tá? Então, nós vamos provar que os limites laterais, eles têm valor 1, consequentemente, o limite bilateral, ou seja, o limite quando x tende a zero, esse limite ele vale 1 para essa função que está aí. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, desce um pouquinho aqui, ó, e vamos considerar essa figura aqui, ó. Pessoal, o que nós temos aqui nesse plano cartesiano é 1/4 de uma circunferência que está centrada na origem. E reparem que o raio dessa circunferência, por ser um valor 1 aqui em cima, nós temos que o raio dessa circunferência ele vale 1, beleza? Então, olha só, primeiramente, pessoal, vamos considerar a área desse triângulo que eu estou grifando aqui, ó, ou seja, do triângulo OAP. Vamos colocar aqui, ó, a área do triângulo OAP. Beleza? Aí, no segundo momento, pessoal, vamos considerar esse setor circular OAP. Ferreta, onde é que está o setor circular OAP, pessoal? É essa fatia de pizza, ó, que está mais ou menos aqui assim, ó. Estão vendo ela? Então, esse setor circular aqui, ó, eu vou chamar o seguinte, ó, área do setor OAP. Tudo bem? E, por fim, pessoal, vamos considerar esse triângulo aqui assim. O triângulo está por fora, o maior deles está aqui, ó, tá? Esse triângulo aqui, ó, é o triângulo OAT. Vamos colocar aqui, ó, a área do triângulo OAT. Beleza? Então, olha só, onde é que eu quero chegar, pessoal? Quero que você perceba que a área do primeiro triângulo aqui, do triângulo OAP, ela é menor do que a área do setor circular aqui, dessa fatia de pizza OAP, que, por fim, essa área desse setor circular é menor do que a área do triângulo que está por fora, ou seja, a área do triângulo OAT. Tá? Então, nós temos essa desigualdade comparando essas três áreas dessa figura aqui. Então, pessoal, nosso primeiro objetivo aqui, ó, é descobrir o limite
Isso quando o x ele tende a zero pelo lado direito, tudo bem? Da função seno de x dividido pelo x, ok? Primeiramente, pessoal, vamos escrever a área do triângulo OAP. Pessoal, vamos destacar novamente aqui, ó, o triângulo OAP. Esse triângulo que está aqui, tudo bem? Primeira coisa, pessoal, olha só. Como eu falei no começo, nós temos aqui 1/4 de uma circunferência e o raio dessa circunferência, ele mede 1. Então, nós vamos ter que esse comprimento aqui, ó, ele mede 1, enquanto que esse comprimento também é exatamente igual ao raio da circunferência e ele vale 1 também, beleza? Aí vamos fazer uns rascunhos aqui assim, tá? Isso aqui irá ajudar bastante para nós entendermos todo esse processo aqui. Olha só, a área de um triângulo pode ser calculada, dentre outras maneiras, da seguinte maneira, olha só. A multiplicação de dois de seus lados, por exemplo, A vezes B, vezes o seno do ângulo que se encontra entre esses dois lados e tudo isso daqui dividido por 2, tá? Isso aqui, pessoal, foi visto lá na geometria plana, beleza? Olha só, nesse triângulo em amarelo que nós temos aqui, o que acontece, ó? Os dois lados, esses aqui, ó, eles medem 1. Então, nós vamos ter 1 vezes 1 vezes o seno do ângulo que se encontra entre eles. Nesse caso, é o seno do ângulo x. E tudo isso daqui, ó, dividido por 2. Então, pessoal, você concorda comigo que a área desse triângulo aí é exatamente igual a 1 vezes 1, que multiplica o seno de x, fica seno de x, dividido por este 2 que está aqui. Beleza? Então, aqui ó, no lugar da área desse triângulo, nós vamos colocar o seno de x dividido pelo 2, que é a área desse triângulo laranja que está aqui. Beleza? Agora, pessoal, vou apagar um pouquinho aqui, ó, tá? Vamos fazer outras observações em cima desse desenho. E agora vamos calcular a área do setor circular, tá? Mais ou menos está aqui assim ele, beleza? Então, olha só. Pessoal, a área de um setor, vamos escrever aqui embaixo, ó. A área de um setor pode ser calculada assim, ó. L vezes o R dividido por 2. O R é o raio, beleza. Agora, o que vem a ser o L, pessoal? O L é o comprimento desse arco que está aqui. Então, aqui nós vamos ter o comprimento L. Tá. Então, nessa figura aqui, quanto é que mede esse comprimento L aqui? Pessoal, o comprimento L, nós podemos descobrir da seguinte maneira. Ó. Tem uma formulazinha que o macete é lindo alfa Romeu. Lindo alfa Romeu, beleza? Onde esse alfa aqui ó, é um ângulo em radianos, que é o caso da nossa figura ali. Tudo bem? Olha só, quanto é que vale o L, então? Então, nós vamos ter o seguinte. O L, aquele comprimento L ali, ó, é igual ao alfa, que no caso é x, vezes o raio dessa figura que nós já sabemos que é 1. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter que o L ele é exatamente igual ao x. Então, a área desse setor será o L, que é o x, tudo bem? Então, esse comprimento L aqui, ó, ele mede x, isso porque nós temos aqui o ângulo em radianos, tudo bem? Então, L é exatamente igual ao x, vezes o raio, que é 1, dividido por 2. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter que a área do setor vale x vezes 1 dá x dividido pelo 2. Então, colocando aqui, ó, pessoal, a área desse setor vale x sobre o 2, ok? Agora, pessoal, para descobrirmos a área do triângulo OAT, vamos apagar aqui, ó. Então, nosso objetivo agora é descobrir a área desse triângulo que está aqui, ó, que vai do O até o A e fecha no T, que está lá em cima. Beleza? Olha só, então a área do triângulo OAT pode ser dada pelo seguinte, ó, a sua base
aqui nenhuma novidade, nós temos que a base aqui, ó, ela mede 1, tudo bem? 1, multiplicado pela altura. Pessoal, a altura desse triângulo, ó, nós temos esse segmento aqui. Em relação, ó, a esse ângulo x que está aqui, pessoal, aquele segmento que está lá, nada mais é do que a tangente daquele ângulo x. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, a altura desse triângulo, que é a tangente de x. Então, a base é 1, vezes a altura, que é a tangente de x, dividido por 2, né? Base vezes a altura dividido por 2, nós vamos ter, então, que a área desse triângulo é a tangente de x dividido pelo 2. Então, vamos escrever aqui, ó, a área do triângulo OAT mede tangente de x dividido pelo 2. E nós temos ainda essa desigualdade aqui, né? Nós temos aqui, ó, sinal de menor e aqui o sinal de menor. Beleza? Pessoal, nessa desigualdade, o que nós podemos fazer aqui, ó, sem problema algum, é eliminar esse denominador 2 que se encontra aqui nesses 3 elementos. De que forma a gente faz isso? Ó? Vamos multiplicar toda essa desigualdade, multiplicar ela por 2. Então, nós vamos ficar com o seguinte, ó, vai cair fora os denominadores. Nós vamos ter, então, que o seno de x é menor do que o x, que, por sua vez, é menor que a tangente de x, ok? Repare o seguinte, pessoal, nós temos que procurar aqui, ó, uma função que está nesse formato aqui, ó, seno de x sobre x. Bom, nessa desigualdade, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, ó, eu irei dividir toda essa desigualdade por seno de x, tá? O que acontece se nós dividirmos toda essa desigualdade por seno de x? Vamos ficar com o seguinte, ó, seno de x dividido por seno de x, nós vamos ter 1, beleza? Olha só, menor, nós vamos ter agora o x aqui, ó, dividido por seno de x. Isso aqui também é menor. Agora, pessoal, tangente de x dividido por seno de x. Vem comigo aqui embaixo, ó, nos rascunhos. Ó. A tangente de x, a gente sabe que é a mesma coisa que seno de x dividido por cosseno de x. Tudo bem? Agora, isso daqui, pessoal, dividido por seno de x, é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre o seno de x. Concorda comigo? Como nós temos aqui uma multiplicação, sem problema algum, ó, cancelamos aqui o seno de x, e nós vamos ter, então, que a tangente de x dividida por seno de x, nós ficaremos com 1 dividido por cosseno de x que está ali, beleza? Então, dividindo a tangente de x por seno de x, teremos 1 sobre o cosseno de x. Agora, pessoal, vou apagar um pedaço do rascunho aqui, ó, para eu fazer mais uma, no caso, observação. Olha só, quando nós tivermos, por exemplo, uma fração a dividido por b, por exemplo, menor do que o x dividido pelo y. Se nós invertermos o numerador e o denominador dessas duas frações, olha só, não tem problema algum nós fazermos isso. Ou seja, nós vamos ter, então, que o b dividido por a, e no lado direito nós vamos ter o y dividido pelo x. Só que, nesse caso, pessoal, o que acontece é a inversão da desigualdade, tá? Se nós temos aqui o sinal de menor, nós vamos ter aqui o sinal de maior. Beleza? Então, a gente fez os recíprocos, como a gente costuma falar na matemática, tá? Então, nesse caso aqui, ó, nessa desigualdade, se eu inverter esses 3 termos aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, ó, o inverso de 1, no caso, é 1, beleza? Invertendo aqui, ó, o x e o seno de x, nós vamos ficar com seno de x dividido pelo x. Enquanto que aqui, ó, invertendo, nós vamos ter o cosseno de x dividido por 1 ou simplesmente o cosseno de x. Tá? O que acontece mesmo? Acontece a inversão desses sinais aqui, ó,
de desigualdade. Então, se nós tínhamos esse sinal aqui, passamos a ter esse sinal de desigualdade aqui. Beleza? Beleza, pessoal? Repare só quanta coisa até esse momento, não é verdade? Repare que nós temos ali, ó, seno de x sobre o x, que é justamente a função que nós estamos querendo descobrir o limite quando x tende a zero pelo lado direito, primeiramente, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, é aplicar o teorema do confronto, que já foi assunto aí em aulas anteriores a essa daqui, para nós chegarmos àquele limite ali quando x tende a zero pelo lado direito. Beleza? Vem comigo aqui. Para isso, pessoal, vou considerar, ó, esse 1 aqui, ó, eu vou chamar de uma função g de x, tudo bem? Enquanto que esse cosseno de x aqui eu vou chamar de uma função h de x, e por sua vez a função em questão aqui, ó, essa que está no meio da desigualdade, eu vou chamar de função f de x. Beleza? De acordo com essa desigualdade aqui, o que nós temos é o seguinte, ó, a função g de x, ela é maior do que a função f de x, que por sua vez é maior do que a função h de x, ok? Agora, pessoal, vamos ver quanto é que dá o limite da função g de x, isso quando o x ele tende a zero pelo lado direito. Quanto é que dá isso daqui, pessoal? A função g de x é simplesmente 1, ou seja, uma função linear y igual a 1, beleza? Uma reta horizontal lá no y igual a 1. Pessoal, o limite de uma função que é dada por uma constante é a própria constante, ou seja, esse valor aqui ele vale 1. Tudo bem? Agora, por sua vez, ó, o limite da função h de x, quando o x ele tende a zero pela direita, nós vamos ter o seguinte, ó, é o limite da função h. Pessoal, a função h é a função cosseno de x. Então, quando o x tende a zero, pessoal, na função cosseno, quando o x tende a zero, a função cosseno cada vez mais se aproxima de 1. Então, nesse caso, o limite também ele vale 1. Beleza? Então, pessoal, pelo teorema do confronto, nós temos ali que a função f de x ela é menor do que a função g de x e, por sua vez, ela é maior do que a função h de x, ou seja, ela está entre as duas funções. O que acontece? O limite da função g de x e o limite da função h de x, isso quando o x tende a zero pelo lado direito, o que acontece? O limite das duas funções ali vale 1. Como a função f de x está entre as duas funções, nós temos aí o teorema do confronto, também chamado teorema da espremedura, teorema do sanduíche, ou seja, a função f de x, pessoal, não tem como fugir daquele valor 1 que está ali. Ou seja, nós temos então que o limite da função f de x, quando o x tende a zero pelo lado direito, ele também vale 1. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, como eu acabei de falar, ó, nós temos então, através dessas duas conclusões aqui, ó, que o limite da função f de x, isso quando o x ele tende a zero pelo lado direito, esse resultado é 1. Tá? Então, por enquanto, pessoal, vem comigo aqui em cima, ó, nós podemos dizer que o limite dessa função seno de x sobre x, que nós chamamos de função f de x, tá? Quando o x tende a zero pela direita, esse valor aqui é 1. Beleza? Agora, pessoal, o que nós temos que saber, ó, é se o limite dessa função seno de x dividido por x, agora quando o x ele tende a zero pela esquerda, a gente deve saber se esse limite ele também vale 1. Pessoal, pegando valores de x ali, ó, que tendem a zero pelo lado esquerdo, o que acontece? São valores de x que são negativos. O que a gente deve saber aqui? Ó? Como é que se comporta essa função seno de x sobre x e como é que se comporta a função cosseno de x quando os valores de x eles são menores do que zero, que é o caso que nós vamos analisar agora. Beleza? Vem comigo aqui. Olha só, vamos fazer o seno de um valor x agora negativo. Vamos pegar assim, ó, o menos x dividido por um x também negativo, ou seja, vamos pegar aqui menos x. O que acontece, pessoal? Olha só,
O seno é uma função ímpar. Então, seno de menos x é a mesma coisa que menos o seno de x. Tudo bem? Dá uma olhadinha lá nas funções ímpares e pares, que nós temos uma aula só sobre isso, tá? E no denominador nós temos aqui o menos x. Pessoal, o numerador é negativo e o denominador é negativo. Essa divisão aqui, pessoal, é a mesma coisa que seno de x dividido por x. Agora, em relação ao cosseno de x, ó, vamos pegar o cosseno, tá? Ver o que acontece se nós tivermos menos o x. Tudo bem? Cosseno de menos x, pessoal, por ser o cosseno uma função par, o cosseno de menos x é a mesma coisa que o cosseno de x, ok? Então, pessoal, pegando valores de x ali, ó, tendendo a zero pelo lado esquerdo, é a mesma coisa que pegar valores de menos x ali no nosso ciclo trigonométrico. O que acontece? Ó, seno de menos x dividido por menos x, nós chegamos à conclusão que é o mesmo resultado de seno de x sobre x. Enquanto que o cosseno de menos x também é o mesmo resultado que cosseno de x. Ou seja, pessoal, aquela desigualdade ali, ó, ela vale para qualquer valor de x, tanto ele positivo como ele negativo, tá? Essa desigualdade está valendo, beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, se essa desigualdade aqui está valendo, nós poderíamos analisar também o limite das funções g e h, agora quando o x aqui, ó, tende a zero, não pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Como nós vimos aqui, ó, o resultado é o mesmo, ou seja, é 1. Então, o limite da função f de x, olha só, quando o x tende a zero pelo lado esquerdo agora, também vale 1. Ou seja, está valendo esse limite aqui assim, beleza? Então, pessoal, se esses limites aqui, ó, eles estão valendo, ou seja, o limite da função seno de x sobre o x, quando o x tende a zero pela direita e quando o x tende a zero pela esquerda, esses limites aqui, ó, eles valem 1. Então, o que acontece? O limite bilateral ele também vale 1. Ou seja, o limite da função seno de x dividido por x, isso quando o x ele tende a zero, tá? Esse limite ele vale 1, ok? Beleza? Então, pessoal, o limite dessa função aí, seno de x sobre x, quando o x tende a zero, não é uma indeterminação como nós vimos lá no começo da aula, tá? Nós encontramos que esse limite ele vale 1 e utilizamos o teorema do confronto para chegar até ele. Pessoal, esse limite ele é um limite fundamental trigonométrico, ele é fundamental pelo seguinte, ó, porque através dele nós vamos conseguir calcular outros limites de outras funções trigonométricas, como o cosseno e a tangente e o próprio seno, tá? E dessa forma a gente irá conseguir escapar de possíveis indeterminações, beleza? Na próxima aula, pessoal, olha só, irei resolver diversas questões aí que envolvem limites de funções trigonométricas e vamos utilizar esse limite fundamental aí para chegar ao resultado, beleza? Pessoal, espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha compreendido tudo que foi dito e eu aguardo você aí nos próximos vídeos. Pessoal, um abração e até mais!